Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso giro semanal pelo mercado financeiro. A gente começa falando sobre a renda variável, que até na quinta-feira vinha bem. Aqui no Brasil, a Ibovespa emplacava altas consecutivas, devido principalmente à alta do preço das commodities no mercado internacional. Lá na China, foi anunciado que o governo chinês comprou alguns terrenos para expandir o seu mercado imobiliário, o que fez com que o preço do minério de ferro disparasse ao longo da semana. Enquanto isso, no mercado de petróleo, o impasse causado entre os países consumidores e produtores de petróleo fez o preço da commodity disparar na terça-feira. Enquanto Estados Unidos, Índia, China e Japão decidiram liberar suas reservas técnicas, a OPEP+, que é o cartel formado pelos países produtores e exportadores de petróleo, ameaçou reduzir a sua produção no mercado internacional. Lá nos Estados Unidos, a semana foi mais curta, devido ao feriado de Ação de Graças que aconteceu na quinta-feira. Na quarta-feira, foram divulgados diversos indicadores econômicos, entre eles o índice de inflação ao consumidor, que veio com uma alta acumulada em 12 meses de 5%, um pouco acima daquilo que era esperado. Além disso, o presidente Joe Biden reconduziu Jerome Powell à presidência do Federal Reserve, o que elevou as expectativas no mercado de uma possível redução nos estímulos econômicos e do aumento da taxa de juros ainda em 2022. E essa posição foi corroborada pela divulgação da ata do FED. Porém, todo esse cenário mudou na sexta-feira graças a ela, a Omicron, que é a nova variante do coronavírus. Descoberta na África do Sul, ela foi classificada pela OMS como potencialmente perigosa e com uma velocidade de transmissão maior do que a variante Delta. Além disso, a Europa já vem vivendo uma grave crise causada pela quarta onda do coronavírus, com países como a Áustria e a Alemanha impondo novos lockdowns. Essa nova variante trouxe grande temor para o mercado na sexta-feira e fez com que as bolsas despencassem. Aqui o Ibovespa, que até então vinha emplacando diversas altas, fechou a semana com uma queda de 0,79%. Só na sexta-feira caiu mais de 3,5%. Enquanto isso, o dólar subiu 0,55% e está cotado a R$ 5,65. O petróleo, que teve uma queda brusca a partir da sexta-feira, caiu mais de 7% ao longo da semana e fechou com o barril Brent cotado a $72,89. O minério de ferro, mesmo com uma queda de mais de 6% na sexta-feira, ainda fechou a semana em alta de mais de 11% e a tonelada está cotada a $96,50. Essa semana o minério de ferro chegou a ultrapassar os $100, mas caiu de novo na sexta-feira. Enquanto isso, lá fora, as bolsas despencaram pelo medo dessa nova variante do coronavírus. O S&P 500 caiu 2,42%, a Nasdaq caiu 3,78%, o Dow Jones caiu 2,73% e a Europa caiu mais, caiu 4,82%. O temor na Europa ele é maior porque lá já vem passando por uma crise causada pela quarta onda do coronavírus, principalmente por causa dos não vacinados, e o surgimento de uma nova variante pode endurecer ainda mais as restrições na Europa. Os voos vindos de países do sul da África já foram proibidos em todo o continente europeu e aqui no Brasil o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, já deu entrevista de que o Brasil também deva adotar essa mesma postura. Já na renda fixa, o cenário é um pouco mais benigno. Com a renda variável mais volátil, a tendência do investidor é buscar a renda fixa. Com isso, a carteira de títulos públicos fechou a semana no positivo. Além disso, com o petróleo mais barato, o medo da inflação é um pouco menor, apesar de que no mês de novembro
os combustíveis foram o grande vilão da inflação. O IPCA 15 veio com uma alta de 1,17%, causada principalmente pelo aumento no preço da gasolina. Enquanto isso, o DI para janeiro de 23 teve uma leve queda de 0,17% e está cotado a 11,87%. Na carteira de títulos públicos, os pré-fixados tiveram alta de 0,53% e acumulam no mês de novembro uma alta de 1,43%. O IMA geral, que reúne todos os títulos públicos, tiveram uma alta de 0,59% na semana e está cotado a 1,49% nesse mês de novembro. Essa alta nos títulos públicos, ela se deve principalmente porque no mês passado eles tiveram uma queda muito brusca. Então está havendo uma ligeira correção esse mês e a valorização se deve também a uma ligeira melhora no cenário fiscal, com o avanço da PEC dos precatórios no Senado. Foi lido o relatório na Comissão de Constituição e Justiça nessa última semana e a votação fica para a semana que vem. Para a semana que vem, a gente tem a divulgação da inflação da zona do euro, os PMIs da China e da Europa, que são os termômetros da indústria, e o payroll dos Estados Unidos, que é o índice de emprego do trabalhador urbano, um dos principais índices lá dos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, a gente tem a divulgação do PIB do terceiro trimestre, o IGPM de novembro, o CAGED de outubro e a taxa de desemprego do mês de setembro. Além disso, a gente segue acompanhando a votação da PEC dos precatórios no Senado Federal e, principalmente, o avanço da nova variante do coronavírus ao redor do mundo. Muito obrigado e até a nossa próxima semana.